Boa tarde. Vamos à correção das atividades da semana passada, né, que nós passamos na quarta-feira. Recebi de muitos alunos, mas muitos deixaram de me mandar o resultado, né, as respostas. Mas vamos à correção. O assunto dessas atividades nossas é sobre a coerência e a coesão que eu expliquei para vocês na aula passada. Então, coerência e coesão é você ajustar, combinar as palavras dentro de um contexto, dentro de uma mensagem, dentro de uma frase, de um período, para que o seu período tenha sentido, né? Então, o primeiro exercício foi o teste número 1, lá da página 28. Lá no teste número 1, né, eu marquei, foi só o número 1, tem um textozinho que eu não coloquei na íntegra aqui, mas que diz o seguinte, né, que já é provado, que é importante que as pessoas tenham um local e um horário definido de estudo, não é isso? Né, que isso melhora a qualidade do estudo. Mas aí, no final, diz assim, porém, pesquisas sugerem que variar esse local de vez em quando é interessante. Então, a gente tem aqui a palavra porém que está destacada. Essa palavrinha aqui, nós chamamos de conjunção. O que é conjunção? A gente pensa numa ponte. Ponte não é o que liga um lado ao outro. A conjunção serve para ligar orações, ligar palavras, ligar ideias, ligar frases. Então a pergunta é a seguinte: qual desses 4 termos mudaria o sentido da minha frase, da minha oração? Se eu disser assim, ó, no entanto, pesquisas sugerem que variar. A mesma coisa. Então eu não vou marcar essa. Por quê? Porque é para eu marcar aquela que não combina, que não é sinônimo de porém. Todavia, pesquisas sugerem que variar. É uma palavra que a gente usa menos, mas também é sinônimo de porém. Agora, quando eu falo portanto, o portanto, ele não traz essa ideia de oposição. Ele traz uma ideia conclusiva, explicativa. Então, a letrinha que você marcaria é essa aqui, ó. Vocês vão, no decorrer das suas vidas, vocês vão decorar muitas conjunções. Mas, porém, todavia, no entanto, contudo, entretanto e etc. O portanto não é sinônimo de porém. O portanto, ele serve para concluir uma ideia, não para dar essa ideia de oposição. Se eu disser assim, ó, estudei muito, porém não tirei nota boa. Eu estou dando uma ideia oposta. Agora, se eu disser assim, estudei muito, portanto, tirei nota boa. Ele está dando uma ideia conclusiva. Então, é diferente. O que era para vocês fazerem era marcar a que traz uma ideia diferente. Bom, depois, no Em Casa, tem uma tirinha que é até muito interessante, porque ela faz uma crítica ao relacionamento social, principalmente entre casais. Aí ele diz assim, quando as pessoas se conhecem, há muita deferência. No decorrer do conhecimento, começam as diferenças e no final vem a indiferença. Então, essas 3 palavras, elas foram destacadas lá na tirinha, são escritas com letra maior e negrito. Aí a letra A pergunta o seguinte, como que você interpretou a tirinha? Eu coloquei aqui uma resposta bem pequenininha, uma sugestão, não tem que apagar o que você fez e copiar não. Mas na verdade, o que o autor dessa tirinha está querendo criticar? Que o tratamento entre as pessoas variam no decorrer da convivência. Então, no começo, a deferência. O que significa deferência? Muito respeito, né? É aquela que a gente fala assim, né? De colocar o tapete vermelho. Depois vem as diferenças. A gente vê que o casal tá um com a mão assim, o outro com a mão assim. Se você seguir na sua apostila direitinho, você vai ver. E no final vem a indiferença, ou seja, cada um para um lado. É lógico que isso aqui não é uma regra, a gente sabe que nós não vivemos isso aqui no dia a dia. Isso é uma charge, é uma brincadeira que ele faz. Então, mas o que ele está querendo criticar é isso, que o tratamento, a relação entre as pessoas variam no decorrer, ou seja, com o passar dos dias, dos meses, dos anos. E a letra B pergunta o seguinte,
o significado de quais palavras você teria que saber, que conhecer, para você responder e entender o seu texto. São essas três aqui, ó. São as palavras deferência, que significa o quê? Significa reverência, é um culto muito grande, né? Diferença, o quê? São as diversidades. E o que é indiferença? Indiferença é a falta de interesse, né? É o desligamento, é a desmotivação, ok? Bom, então vocês vão fazer a correção e amanhã, né, a gente continua esse assunto nosso com um vídeo aula explicativo e com atividades. Bom dia, fiquem com Deus.